Atos capítulo 9, a partir do verso 1. Você pode perguntar, pastor, a gente leu domingo passado esse mesmo texto. Não será a mesma mensagem, será a continuação da mensagem. E aí presta bem atenção. Se você não assistiu a mensagem do domingo passado à noite, assista, vai lá no YouTube, você vai ver lá, YouTube/C/1 de São Paulo. Assista a mensagem de domingo passado à noite. Se você já assistiu, assista novamente. Se você assistiu, compartilhe com alguém. Domingo passado à noite. Porque tudo isso que a gente vai falar agora é continuação, é prosseguimento do que a gente falou no domingo passado. Atos 9, a partir do verso 1. Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra a igreja. Saulo ainda respirando ameaças e mortes contra a igreja. Saulo respirando ameaças e mortes. Repete isso comigo, irmão. Saulo respirando. Respirando ameaças e mortes contra a igreja, transpirando ameaças e mortes, sendo bem coloquial, Paulo bufando, Saulo bufando ameaças e mortes contra a igreja, contra os discípulos do Senhor. Dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que se encontrasse com alguns daquela seita. Era a forma como a igreja de Cristo era vista naquele primeiro momento. Eu disse isso mais uma vez hoje pela manhã. A igreja do Senhor Jesus, os seguidores de Jesus durante um bom tempo foram conhecidos como os do caminho. O termo cristão nós só encontramos a partir da igreja de Antioquia. Foi na cidade de Antioquia que essa expressão foi cunhada, foi usada pela primeira vez. Isso você encontra lá em Atos capítulo 11. Paulo então dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que se encontrasse com alguns daquela nova seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. Paulo estava respirando, transpirando. Aquilo estava na sua alma, ameaças contra a igreja do Senhor Jesus. Aproximando-se, diz o verso 3, ele de Damasco, a sua viagem, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. Queridos, a luz do céu continua brilhando poderosamente hoje. Queridos, a luz do céu continua resplandecendo subitamente. A luz do céu de modo não programado, a luz do céu de modo não esperado, a luz do céu de modo não ponderável continua resplandecendo e fazendo coisas surpreendentes acontecer ainda hoje. Diga glória a Deus, diga aleluia. Glória a Deus. Uma luz do céu resplandeceu e ele, Saulo, caindo por terra, ouviu uma voz. Ouvir a voz de Jesus, que coisa maravilhosa. Coisa preciosa, ouvir a voz do céu. Irmão, não despreze, irmão, não despreze, irmã, não despreze a voz do céu, irmão, não despreze a voz do céu que chegou até você, não despreze a voz do céu que está chegando até você agora, não despreze a voz do céu. Me ajuda a pregar aí agora, irmão, e diga para quem está do seu lado, se preciso for, sacode o ombro desse irmão e diga: não despreze a voz do céu. Fala para alguém aí agora: não despreze a voz do céu.
ele ouviu a voz do céu. E a voz disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: quem és tu, Senhor? Respondeu o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Agora levanta-te, entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Espírito Santo de Deus, fala agora ao coração de cada um. Deus Todo-Poderoso, eu te peço agora em nome de Jesus, para que tu estejas falando ao coração de todos aqueles que estão aqui presentes, de todos aqueles, Pai, que estão nos acompanhando agora virtualmente, para que tu estejas falando no coração daqueles que agora participam conosco em tempo real dessa reflexão, Pai. Abençoa aqueles que vão depois, hoje mais tarde, amanhã, durante a semana, ouvir, Senhor Deus, esta reflexão. Espírito Santo de Deus, opera na mente, no coração de cada um, Pai. Eu te peço, Senhor, pelo poder que há no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Eu creio, o Espírito Santo de Deus vai nos falar agora. Repete isso comigo, irmão, diga: eu creio. O Espírito Santo vai nos falar. Eu creio, o Espírito Santo vai me falar. Amém. Não despreze a voz do céu. Mesmo tema da reflexão do domingo passado, o tema de hoje. E eu disse para vocês, na primeira parte da reflexão do domingo passado, e o que eu disse que vou repetir agora não é novidade nas minhas falas. Eu tenho reincidido sobre esse tema com muita frequência, com muita insistência. E por que é que eu tenho dito isso repetidas vezes com muita insistência? Porque isso faz parte da minha forma de compreender a vida. Isso faz parte da minha forma de compreender a fé no Senhor Jesus. E o que eu quero dizer para você com isso? A fé no Senhor Jesus implica conhecer a Bíblia, a palavra de Deus. Conheça a Bíblia, estude as Escrituras, debruce a sua mente sobre a palavra. Tenha a sua mente esponjosa em relação à palavra, que você absorva as Escrituras. E eu creio muito que a fé no Senhor Jesus, ela implica necessariamente num convite, numa exortação a que nós conheçamos a palavra. Eu quero que nós sejamos igreja boa de Bíblia, PIB de São Paulo, uma igreja que conhece a palavra de Deus. O povo de Deus diga amém. Mas eu entendo que a fé cristã vai além da dimensão do assentimento intelectual, o conhecer as Escrituras apenas do ponto de vista abstrato, assimilar conhecimentos, adquirir informações bíblicas, memorizar versículos, conhecer bem as verdades teológicas fundamentais, conhecer bem as doutrinas bíblicas cristãs. Eu entendo que a fé cristã vai para além dessa dimensão abstrata mental. A fé cristã nos projeta para uma dimensão da experiência. Eu e você podemos experimentar manifestações do céu em nossos dias, hoje, aqui e agora. Eu creio que nós podemos dizer: eu estou sentindo a presença do Espírito Santo nesse lugar. Eu creio que nós podemos dizer: isso que está acontecendo na minha vida é o mover de Deus. Eu creio que nós podemos dizer: eu ouvi a voz do céu. Eu creio que nós podemos dizer: o Senhor está me instruindo, Deus está tocando na minha vida. Eu sinto no meu corpo o poder de Deus tocando na minha vida. Eu creio nisso, irmãos. Creio nisso e vivo demais isso. E como eu disse semana passada, a Bíblia nos convida a que a gente viva isso. Sinais de Deus. Viver os sinais de Deus. Eu quero ver sinais de Deus. Eu quero ver sinais de Deus. Está olhando bem para cá, irmão? Eu quero ver sinais do céu aqui na terra.
Não foi isso que Jesus disse? Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Como é que continua, meus irmãos? Qual é a próxima parte da oração do Pai Nosso? Venha, o reino vem, ele desce, ele se manifesta. Nós vemos sinais do reino. Mas aí tem algo importante. Tudo isso que eu disse foi a parte introdutória da mensagem do domingo passado. Tem algo importante. Muito importante que nós entendamos que sinais de Deus, manifestações do poder de Deus, acontecem não de modo uniforme, padronizado. Eu usei muito essa expressão, as manifestações do céu, isso é imponderável. Não tem como a gente estabelecer padrões, não tem como a gente estabelecer formas, não tem como a gente pré-estabelecer como, não tem como a gente predeterminar quando. Subitamente algo completamente fora dos padrões aconteceu na vida de Saulo de Tarso. E eu estou dizendo isso porque eu creio que algo pode acontecer de muito abençoador, algo de muito surpreendente, subitamente vai acontecer na sua vida. Eu estou dizendo para você em nome de Jesus, subitamente, quando você menos espera, vai acontecer na sua vida. Aleluia, aleluia, aleluia. E qual é o padrão que a gente pode estabelecer para que a gente possa aferir? É bíblico? Não é. É de Deus? Não é. Padrão não é litúrgico. É de Deus quando acontece desse modo, daquela forma, com esse perfil musical. O padrão quando acontece, é bíblico quando acontece de um modo mais formal. Ou então de um modo mais contemporâneo, de um modo mais pomposo, ou de um modo mais casual, mais informal. Nada disso é o que define as manifestações são de Deus ou não, as manifestações são bíblicas ou não. Nada disso define. Você quer aferir se a manifestação sobrenatural, você ouviu uma voz, você teve uma experiência, algo de muito extraordinário aconteceu com você, uma coisa completamente inesperada. Você quer verificar se isso é de Deus ou não? Deixa eu te dizer, esse princípio não falha, não falha. Está te confrontando com suas transgressões, está te convidando para que você tenha a sua vida transformada, está te convidando à sua experiência, está te colocando diante da necessidade de que você precisa ser santificado, de que você precisa ser mudado pelo céu. Se está, então eu posso te afirmar, esse negócio vem de Deus. Esse é o padrão. O problema é que a gente se apega muito ao periférico. A gente se preocupa muito com as formas, a forma. E a gente se apega menos à essência, a essência. Eu já disse para vocês algum tempo atrás, final do ano passado eu participei de uma conferência, e numa das madrugadas eu estava sozinho naquele hotel, e entre 4 e 6 e meia da manhã aproximadamente, mais ou menos 2 horas, 2 horas e 15, no máximo 2 horas e meia, eu tive uma experiência muito forte com o Espírito de Deus, muito forte. Aquilo gerou um impacto muito grande no meu próprio físico, no meu próprio corpo. Foram 2 horas e meia de um transe, que eu posso te afirmar que aquilo não foi outra coisa a não ser uma manifestação especial do Espírito Santo de Deus na minha vida. Agora eu posso dizer para você, qual foi o grande resultado daquele transe, daquela manifestação especial do Espírito Santo que teve forte impacto no meu próprio corpo.
Qual foi o grande resultado? Aquele negócio me convidou a fazer mudanças significativas na minha vida. Eu não cheguei de manhã, 6:30 da manhã, olha que coisa linda que eu experimentei, olha que maravilha. Puxa, legal, hein, ter experiências sobrenaturais com o céu. Legal, hein? Não, a coisa me chacoalhou. É desafio para a mudança. É desafio para que a vida seja transformada. E aí, se isso acontece, aí você não tenha dúvida. A experiência, a voz do céu, a manifestação, o transe, a visitação do Espírito Santo, aquilo que você está experimentando, se está te confrontando com a necessidade de ter a sua vida mudada, esse negócio vem de Deus. Diga glória a Deus, aleluia. Vem de Deus, vem de Deus. Então tenhamos muito cuidado para que a gente não fique aí se apegando a coisas que são muito superficiais, ao formato. A forma, a aparência. Até porque isso não tem sustentação bíblica. Também já disse para os irmãos aqui várias vezes, você vai para a Bíblia, você encontra experiências as mais variadas e encontra reações as mais variadas. Daniel foi visitado por um anjo do Senhor, e ele então perdeu as forças e caiu e foi ao chão. E ficou ali desacordado. Tamanho foi o impacto da visão quando ele chega ao templo e ele subitamente vê a manifestação do céu. E ele diz: vi um alto e sublime trono, e os anjos, os serafins proclamavam. Eles diziam: o que, meus irmãos, me ajudem aí. O que é que eles falavam? Santo, santo. Fala comigo de novo, irmão, vamos começar. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. A terra toda está cheia da sua glória. Aleluia. A terra está cheia da glória do Senhor, e eu quero crer, este lugar está cheio da glória do Senhor. E qual foi a reação? Qual foi o formato da reação de Isaías? Foi o mesmo de Daniel? Daniel caiu, perdeu as forças, foi ao chão? Não. Isaías disse: ai de mim, eu sou um sujeito pecador, eu sou um transgressor, eu tenho lábios impuros, e eu vivo no meio de uma gente pecaminosa, transgressora, e olha, eu vi a glória de Deus. Então não há um padrão bíblico para a forma como a coisa acontece. Grande erro que se comete, grande erro tentar avaliar, é de Deus ou não é, tentar definir se a experiência é de Deus ou não é, de acordo com a forma, de acordo com o visível. Grande equívoco, e gasta-se tempo discutindo isso. Discussão infrutífera, que não abençoa, que não produz, que não leva a nada. A questão é a seguinte: você foi confrontado com a necessidade de mudança? Se sim, então esse negócio vem de Deus. Então vem de Deus. E aí eu quero dizer para você, Saulo estava no caminho. Saulo de Tarso estava no caminho de Damasco. Volto a dizer aqui, eu sou péssimo de artes cênicas. Tem muita gente aqui que é boa para isso. Mas Paulo respirava. Ele respirava. Ele transpirava. Ele estava bufando, indo atrás daqueles que eram seguidores de Jesus. E ele pediu cartas de autorização, olha como a expressão é forte, para caso ele os encontrasse, eles os arrastasse, é o que Lucas diz, arrastar, pegar pela camisa, pegar pela roupa, ou pegar pelo cabelo. No meu caso não tem muito para puxar, mas pegar pelo cabelo e sair arrastando. Era isso que Paulo queria. E aí ele ouve a voz do céu. E aí a voz de Jesus chega a Saulo. E aí Saulo ouve uma voz súbita. E a voz diz: Saulo, 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 Saulo,
É a voz de Jesus que está falando para você agora, irmão. É a voz de Jesus que está dizendo para você agora. Está falando para você agora. A voz falou para Saulo: Saulo, Saulo, eu sou Jesus, a quem você persegue. E aí, queridos, a vida de Saulo, presta atenção nisso. Todo mundo aqui comigo? A vida de Saulo foi radicalmente reorientada. Ele seguia nesta direção, transpirando, respirando contra os seguidores de Jesus. Ele ouve a voz do céu e a sua vida é reorientada. Agora ele segue numa direção diferente, contrária àquela. Agora ele sente sentimentos diferentes, contrários àqueles que ele transpirava e respirava. Agora a sua vida toma um sentido completamente diferente daquele outro. Irmão, olha bem para cá. Se o Evangelho do Senhor Jesus não está reorientando a sua vida significativamente, tem alguma coisa muito errada no cristianismo, na vida cristã que você está vivendo. Tem que reorientar. A vida tem que ser radicalmente reorientada. Evangelho não é um conjunto de pensamentos e reflexões muito atrativos, muito palatáveis, muito belos, muito dignos de apreciação. O Evangelho não é apenas, insisto em dizer aquilo que eu falei nos primeiros momentos dessa minha fala, não é algo para nós ficarmos refletindo e admirando e ficarmos nos deleitando com a nossa mente, com os nossos sentimentos. Evangelho não é isso, não se reduz a isso. Paulo diz isso claramente quando ele escreve lá à igreja de Roma. Ele diz: porque eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus. E eu não vim pregando a vocês, Paulo escreve à igreja de Corinto, com palavras de sabedoria, com palavras bonitas. Paulo diz isso claramente. Eu não vim ensinando para vocês palavras que sejam palavras atrativas, palavras belas, não. O que eu vim anunciar e pregar e ensinar para vocês é algo que se chama dunamis, poder de Deus. Poder de Deus. Fala comigo, irmão. Poder de Deus. Poder de Deus que reorienta a vida, que muda o rumo, que muda a direção. E aí Paulo diz essas coisas. Ele escreve à igreja de Roma, ele escreve à igreja de Corinto, e ele escreve essas coisas anos depois de ele ter se encontrado com Cristo. Em outras palavras, o que ele está dizendo para aqueles irmãos era o seguinte: olha, eu conheci a voz de Jesus, eu conheci Jesus, e esse negócio é um poder tão grande que eu estava indo numa direção, e isso mudou radicalmente a direção da minha vida, me reorientou, e aconteceu comigo, e se aconteceu comigo, pode acontecer com vocês. Experimentem o poder de Deus. Reorienta a vida. Pense aí durante alguns segundos. Eu não quero aqui fazer uma lista de coisas. Você conhece bem a sua vida. E talvez a maioria de nós aqui presentes, talvez muitos que nos acompanham agora, conheçam bem as Escrituras. Você colocando a sua vida frente a frente com as Escrituras, o que é que precisa ser reorientado pelo poder de Deus? Reorientado pelo poder de Deus.
Aproximadamente um mês e meio atrás, eu atendi um casal, um irmão, que virtualmente conversava comigo. É o tempo do novo normal. E virtualmente a gente conversava. E aquele irmão manifestava toda a sua tristeza, todos os seus sentimentos muito frustrantes por conta do que estava acontecendo com o seu casamento. Ele, servo de Jesus, a sua esposa, serva do Senhor Jesus, e eles vivendo um caos. Não havia nenhum tipo de problema de natureza moral, comportamental, que pudesse ser caracterizado como defeito de caráter. Absolutamente nada. Ele, do ponto de vista como comportamental, moral, íntegro para com Deus, íntegro para com a sua esposa. Ela, do ponto de vista moral, comportamental, íntegra para com Deus, íntegra para com o seu esposo, mas estavam vivendo um caos no relacionamento. E eu disse para ele: meu querido irmão, começa a orar, começa a jejuar, começa a interceder, começa mesmo nesse momento, mesmo nesse estado de extrema adversidade relacional com a sua esposa, comecem juntos a clamar, porque eu creio, o Evangelho é o poder de Deus, e o poder de Deus vai se manifestar aí na sua casa, vai se manifestar aí no seu casamento, as coisas vão mudar. Interessante que às vezes a gente faz como os irmãos que estavam na casa de João Marcos, estavam orando por Pedro. Estavam na casa de Maria, mãe de João Marcos, orando por Pedro. Oravam, intercediam, mas parece que eles não estavam acreditando muito, né? Lembra da história? Aí Deus liberta Pedro, um anjo o visita lá e miraculosamente ele é liberto. E ele chega até a casa de Maria, de João Marcos. E aí então a serva diz que ele estava à porta. E o que é que aqueles irmãos que estavam orando por ele, o que é que disseram? Que é isso, menina? Você perdeu o juízo. Ué, mas não estão orando por ele? Ele está aqui, o homem está aqui, Pedro. Não, menina, você perdeu o juízo. Só que a gente reedita essa história. Eu confesso a vocês, quando eu, mais ou menos um mês e meio atrás, disse essas coisas para aquele casal, eu fiquei um pouco duvidoso, tal era a situação. Meus irmãos, esta semana agora, novamente, num novo bate-papo virtual com aquele irmão, ele disse: pastor, o meu casamento está abençoado como nunca. Abençoado como nunca. Nós estamos experimentando intervenções do céu na nossa casa. E aquilo que nós estamos vivendo hoje é radicalmente diferente do status daquilo que nós vivíamos um mês e meio atrás. Diga glória a Deus, irmão. Isso é evangelho, é o poder de Deus, que reorienta coisas. Mas deixa eu dizer, a voz do céu, além de reorientar a vida, a voz do céu deixa a gente fascinado com a voz do céu. A voz do céu deixa a gente fascinado com a voz do céu. Repete isso comigo. A voz do céu deixa a gente fascinado com a voz do céu. Você começa a ouvir a voz de Deus, você começa a ficar fascinado com Deus, com o Evangelho. Você começa a experimentar o poder de Deus, você começa a ficar fascinado com isso. Paulo, ainda Saulo de Tarso, depois que ouviu a voz de Deus, ele se trancou, foi levado, não enxergava absolutamente nada, para dentro de um quarto e ficou lá naquele quarto durante 3 dias. 3 dias. Revendo a própria vida, pensando, falando com Deus, 3 dias ali num confinamento santo. Eu quero conhecer mais disso, eu quero experimentar mais disso que eu ouvi, eu quero experimentar mais disso que eu experimentei. Eu não quero parar aqui, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. Nós queremos mais. Primeira Batista de São Paulo, nós queremos mais do céu. Meu irmão, nós queremos mais do céu. Nós somos uma igreja fascinada. Primeira Batista de São Paulo, nós somos uma igreja cada vez mais fascinada pela glória de Deus. Vamos ficando fascinados, porque é maravilhoso experimentar as coisas de Deus, ouvir a voz do céu.
E aí depois, quando Paulo escreve lá a igreja da Galácia, Atos, melhor dizendo, Gálatas, capítulo 1, verso 18, ele chega a dizer que ele foi para a região das Arábias. Ele foi depois, meus queridos irmãos, para a Síria e para a Cilícia. E ele ficou 14 anos lendo as Escrituras. De tão fascinado que ele estava. É muito bom a gente ficar fascinado com as coisas de Deus. A gente ter prazer pelas coisas de Deus. Também já disse para os irmãos, eu não diria, ouvir música que não é cristã é pecado, é errado. Eu não diria. Não é a primeira vez que eu falo isso para vocês. Mas eu gosto demais de ouvir música cristã, de ouvir louvor, de ouvir adoração. Se você entrar 10 vezes no meu carro, 11 você vai ouvir louvor. Eu até gosto de outras coisas. Gosto de outras coisas. Coldplay, U2. Mas o meu prazer está em ouvir e adorar ao Senhor. Ouvir as coisas do Senhor, adorar ao Senhor. Sim, eu já assisti, viu, moçada? Já assisti o Coldplay. Foi ali no Allianz Parque. Para quem não sabe, Allianz Parque é o estádio do time que não tem o Mundial. Tá bom, gente? É a melhor forma de explicar. É isso. Teve gente que disse o Who, né? Assisti. Mas entre assistir o Coldplay e ficar 12 horas como eu fiquei no Descend, ouvindo Morada, ouvindo Jeremy Riddle, ouvindo Bethel, ouvindo Juliano Som, eu não fico 12 horas, eu fico 24 horas adorando ao Senhor. E me pergunte, você quer ouvir de novo Coldplay ou quer ouvir Morada? Eu quero ouvir Morada, e quero ouvir Morada, e quero ouvir Morada, e quero ouvir Juliano Som, Juliano Som, Juliano Som, e deixa Coldplay de lado. Não porque seja uma proibição, mas porque é bom demais adorar ao Senhor. É bom demais. É muito bom, me sinto bem, traz conforto para a minha alma, eu me deleito nas coisas do Senhor. E comece a se deleitar nas coisas de Deus, comece a ter prazer em ouvir a voz de Deus. Comece a se deliciar na palavra de Deus. Sim, muitos livros não cristãos muito bons. Mas de todos aqueles que eu leio, todos são cristãos. Não por uma questão de proibição, mas porque eu tenho prazer, me perdoem dizer isso, porque eu tenho prazer nas coisas do Senhor. E eu quero que a gente seja uma igreja que tenha prazer nas coisas do Senhor. Paulo ficou 14 anos lendo as Escrituras, o Velho Testamento, o Pentateuco, os profetas. Começou a investigar aquilo que falava de Cristo, do Messias no Velho Testamento, e lendo, e estudando. Tenha prazer nas coisas do Senhor. Porque quando a gente ouve a voz do céu, a gente não se contenta mais com outras coisas que não sejam a voz de Deus. Concorda comigo? Estou vendo assim umas cabecinhas assim, dizendo assim. Quando a gente se habitua a investir tempo na presença de Deus, e aí a gente não investe mais o tempo que a gente precisa e ao qual a gente está habituado a investir na presença de Deus, a gente sente aquela sensação de tem alguma coisa errada.
tem alguma coisa errada. Meus irmãos, eu como pastor, para pastorear uma igreja como esta, com os traços históricos, com o histórico recente de uma igreja como esta, com as complexidades, o centro de São Paulo, todas as coisas que estão próximas a nós, considerando algumas pelejas mais recentes, eu chego a esta conclusão: eu não tenho como seguir à frente. Não estou falando da minha vida ministerial, não. Eu não tenho como seguir em frente na minha vida e fazer aquilo que é projeto de Deus para a minha vida com menos de 2 horas por dia em oração na presença do Senhor. E quando isso não vem para a prática da minha vida, eu sinto demais. Agora, por que eu estou dizendo isso para você? Estou dizendo isso para você porque eu desejo que isso seja estímulo para você, para que você tenha desejo, tenha deleite, queira estar na presença de Deus, para que você tenha deleite nas coisas do Senhor. Por que, queridos, que Paulo, por volta de meia-noite, num lugar fétido, com os braços, os pulsos e os calcanhares agrilhoados, no fundo de um cárcere, numa cidade de cultura grega chamada Filipos, ao lado de um companheiro mais jovem do que ele, chamado Silas, por que nesta condição extremamente adversa, ele orava e adorava a Deus, orava e adorava a Deus? Por quê? Porque tinha que fazer isso? Porque ele era apóstolo? Não. Porque Paulo tinha deleite, tinha prazer nas coisas do Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E aí eu chego no último momento dessa minha reflexão. Quanto mais a gente se deleita nas coisas de Deus, aleluia, o Senhor está aqui, aleluia. Deus está presente nesse lugar. Eu posso sentir, o Espírito de Deus está aqui, está falando para você, está falando para mim, o Senhor está falando para nós, Primeira Batista de São Paulo, o Senhor está falando para você que está em casa nos acompanhando agora, o Senhor está nos falando, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Quanto mais isso flui na vida da gente, esse deleite nas coisas do Senhor, quanto mais a gente ouve a voz do céu, e quanto mais a gente permite que o céu invada a vida da gente, quanto mais a gente permite que o céu invada a mente, o coração, a existência, quanto mais você permite que o céu invade a sua casa, mais manifestações do poder do céu você verá acontecer na sua vida, mais manifestações do céu você verá acontecendo na sua casa. Eu vou repetir isso. Quanto mais acontece essa troca, o céu invadindo a sua mente, e você se deleitando nas coisas de Deus, o céu invadindo o seu coração, o céu invadindo a sua casa, e você investindo nas coisas do céu, e você tendo prazer nas coisas de Deus, na voz de Deus. Quanto mais acontece isso, mais manifestações sobrenaturais do céu acontecerão na sua vida. O terremoto aconteceu por volta de meia-noite, onde Paulo e Silas estavam, porque eles tinham um grande prazer nas coisas do Senhor, e eles oravam e adoravam a Deus. Glória a Deus. E aí, o oposto é verdade. Quanto mais você é reticente,
da sua entrega, quanto mais você é lacônico em sua receptividade para com o céu, quanto mais você é duvidoso, comedido, quanto mais você é comedido em seu relacionamento com Cristo, com o Espírito Santo, mais você priva-se a si mesmo. Eu vou dizer isso, preste atenção. Mais você priva-se a si mesmo de experimentar manifestações do poder de Deus. Não sei bem, deixa eu refletir, deixa eu pensar, não é bem assim. Não, acho que... E aí você vai sendo comedido, e você vai sendo reticente, e você mesmo vai criando obstáculos e obstruções a que o poder de Deus se manifeste na sua vida. Estou dizendo aqui que Saulo de Tarso, teve uma vida com caminhos aplanados, sem obstáculos, sem dificuldades. Se eu dissesse que sim, você poderia me replicar, dizendo, você não está falando a verdade. Paulo, repleto, você conhece bem isso, repleto de lutas, pelejas, açoites, perseguições, apedrejamento, naufrágios. Mas talvez nenhum cristão na história do Evangelho tenha experimentado tantas manifestações do poder de Deus na vida dele, na sua vida, como o apóstolo Paulo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Como a gente vai cantar agora, irmão? Construa a sua vida no Senhor Jesus. Não seja comedido. Ouça a voz do céu. E esteja muito, muito receptivo e muito à mercê das manifestações do poder de Deus. Pai eterno, queremos muito, Senhor Deus, ver sinais da Tua glória. Queremos muito, Senhor Deus, viver, Pai, viver o Teu Evangelho, viver, Senhor Deus, como que mergulhando nossas vidas na Tua graça e no Teu poder. Aleluia, Senhor. Que isso, Senhor Deus, seja verdade em cada vida, na vida desta igreja, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, amém, amém e amém.